Olá, dando sequência aos nossos estudos de processo penal e ainda falando sobre os princípios do processo penal, princípios constitucionais que vão fundamentar o exercício do direito processual penal em sua prática, vão fundamentar o próprio sistema jurídico penal. Eu quero falar agora com vocês a respeito do princípio do juiz natural, ou o princípio através do qual ficam vedados os tribunais de exceção ou julgamentos por autoridade que não seja competente. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda pessoa tem direito de ser julgada por um órgão previamente existente e com competência previamente definida, ficando assim resguardada a possibilidade de que seja criado um juízo especificamente para julgar aquele caso em concreto particular. E assim, efetivamente, tornando impossível garantir a imparcialidade do magistrado, haja vista que o juiz seria nomeado após conhecida a acusação, após conhecido quem é o réu. Ou seja, se nomearia um juiz que pudesse, evidentemente, ter algum tipo de interesse, ou pelo menos que não pudesse demonstrar a inexistência desse interesse. Assim, é muito importante que quando estamos falando da garantia do juiz natural, nós estamos falando fundamentalmente de regras de competência. Regras essas cujo papel é garantir a imparcialidade do julgador e a impossibilidade de selecionar quem será o juiz após conhecer quem será o réu. Na verdade, os juízos devem pré-existir às causas, e aí as causas devem ser distribuídas para juízos existentes, sempre a partir de regras de competência já estabelecidas e não estabelecidas a posteriori, nunca após o fato, nunca após conhecer-se a identidade do réu. Daí que esse princípio veda os tribunais de exceção e é um princípio que é fundamental para a democracia. Ainda nesse sentido, nós podemos fundamentar a necessidade de alguns outros princípios, tais como princípios da motivação. Na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, está determinado que nenhuma decisão, seja ela administrativa ou judicial, pode ser efetivamente dispensada de uma motivação. Salvo os casos em que a discricionariedade autoriza, por parte do poder público, decisões, por assim dizer, discricionárias, ou seja, permita escolhas ao administrador público, nós temos que essa discricionariedade deve ser sempre fundamentada. A motivação, da mesma maneira, ela tem uma importância para as decisões judiciais crucial na medida em que ela vai revelar para nós qual é o fundamento da decisão do magistrado. O princípio do livre convencimento motivado nos traz que o magistrado pode livremente apreciar as provas, livremente apreciar os argumentos trazidos pelas partes e decidir-se, sem vinculação a qualquer tipo de peso previamente estabelecido para esta ou aquela prova, e aí efetivamente podendo deliberar com bastante liberdade sobre qual é a verdade dos fatos. Da mesma maneira, esse livre convencimento ele precisa ser motivado, né? E o motivo deve ser simplesmente apontado nos autos. Todas as vezes que o magistrado toma uma decisão, ele precisa apontar a razão de decidir, o porquê aquela decisão foi tomada e apontar esses fatos no processo, sendo cada vez mais importante no âmbito do processo penal, sobretudo agora com as novas modificações da Lei 11.964, da Lei Anticrime, efetivamente tratando aí dos deveres de fundamentação das prisões preventivas, das prisões dentro do espectro das prisões cautelares, né? Todo esse movimento do pacote anticrime traz a necessidade de motivação mais densa, mais consistente, de tal maneira que o princípio da motivação tem cada vez mais trazido uma importância para o nosso processo penal. E por que o princípio da motivação é tão importante? Porque justamente é a partir da motivação que nós podemos exercer um outro princípio fundamental do processo penal, a saber, o princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, se eu tenho direito a exercício do duplo grau de jurisdição, o direito de recorrer das decisões judiciais, é claro que eu preciso, antes de recorrer, conhecer os fundamentos daquela decisão para, na instância superior, atacá-la efetivamente, fazendo valer aí a minha tese defensiva, fazendo valer aí
a minha interpretação dos fatos, a minha interpretação das normas. Alguns outros princípios que são muito importantes no nosso processo penal são o princípio da indisponibilidade da ação penal e, portanto, da sua obrigatoriedade, e o princípio da disponibilidade da ação penal privada. Veja, nós tínhamos uma regra mais ou menos clara de que, quando nós estamos falando de ação penal privada, cabia um juízo de conveniência e oportunidade por parte do titular do exercício do direito de ação. Já quando estávamos falando de um processo público, e aí uma ação penal pública, a gente teria que considerar o princípio da obrigatoriedade, ou seja, o Ministério Público não poderia desistir da ação penal, nem tampouco fazer juízo de conveniência e oportunidade acerca da sua propositura. Por que eu disse que há uma confusão atual com relação a esses princípios? Por causa de uma série de medidas genericamente conhecidas como plea bargaining ou plea bargain, né? E aí me perdoem pela pronúncia, eu já estou bastante cansado, e aí o inglês vai piorando conforme eu vou ficando com sono e distante do álcool. Então, efetivamente, eu preciso pensar que esse princípio da negociação que passa cada vez mais a vigorar no nosso Código de Processo Penal e na nossa sistemática de processo penal, sobretudo com mecanismos de delação premiada, sobretudo mecanismos de acordos de não persecução penal, nesse sentido, acabam por trazer uma série de complicações à medida em que se relativizam princípios da obrigatoriedade de propor uma ação penal, por exemplo, quando surge o princípio da oportunidade, da conveniência de assinar ou não um acordo de não persecução penal. Nesse sentido, esses princípios têm sido cada vez mais princípios que devem ser levados em consideração de uma perspectiva mais relativa, de tal maneira que nós estamos percebendo que à medida que o nosso jogo processual vai avançando no tempo, ele vai sendo misturado com outras formas culturais, com outras sistemáticas principiológicas, e efetivamente a sua estrutura vai se dissolvendo e se transformando em algo novo. Mas esse é o destino natural dos sistemas, uma vez que não existem sistemas perfeitos, evidentemente, em algum momento lhes acontecerá a sua falha. Muito obrigado pela atenção de vocês e até os próximos vídeos.